processo judicial eletrônico tem o objetivo de tornar a tramitação dos processos mais ágil. Sobre o PJE, nós conversamos hoje no programa Saiba Mais com Ellen Falcão, ela que é presidente da Comissão de Tecnologia da Informação da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal. Ellen, muito obrigado pela participação, por aceitar o convite da TV Justiça. Para a gente começar a nossa conversa, o PJE surgiu a partir de uma iniciativa do CNJ, né? Como que surgiu essa ideia de tornar digital a tramitação desses processos e a comunicação entre as partes também? Obrigada também pelo convite. O processo judicial eletrônico, na verdade, ele já era um anseio. A emenda 45, ela elevou a princípio a razoável duração do processo. Então, foi necessário desenvolver métodos para chegar nessa pretensa celeridade processual. Então, um deles escolhido foi a questão do processo a ser tramitado por via eletrônica. Então, foi editada a Lei 11.419 de 2006, na qual ela ali trouxe vários parâmetros. Mas, por se tratar de sistemas eletrônicos sempre em desenvolvimento, a lei ela acaba trazendo mais princípios gerais. Então, foi de acordo com essa norma, pautada nela, que os tribunais começaram a desenvolver seus sistemas, porque, então, ela permite que cada tribunal desenvolva o seu próprio sistema. Acontece que foi justamente aí o problema. Nós chegamos a um ponto de termos 47 sistemas diferentes no país, ou seja, para eu peticionar em um estado é de um formato, em outro estado de outro formato, sendo que, por vezes, em um único estado existiam até 4, 5 sistemas diferentes. Foi quando, de forma gerencial, para organizar, o CNJ trouxe para si essa incumbência e, então, passou a desenvolver esse projeto que seria o do PJE, Processo Judicial Eletrônico. Para isso, ele não teve que pegar ele não teve que construir um sistema partindo do nada. Ele fez uma análise em todos os processos que já existiam no país, desses 47, e então tinha um sistema chamado CRETA, que era do estado do Pernambuco. E então, por ele ter sido já desenvolvido por magistrados, servidores, ou seja, da própria administração, foi que, então, o critério utilizado para o CNJ para selecionar esse sistema CRETA e trazer para cá, né, ao CNJ, e, a partir daí, tratar ele de uma forma melhor para que ele fosse implantado em todo o país, de forma uniforme, né, que era o que estava precisando. E o ápice disso foi em 2013, com a resolução 185 do CNJ, na qual ali ele determinou que, a partir daquele momento, nenhum tribunal poderia desenvolver mais sistemas e que, de forma gradativa, pois ele colocou ano de 2016 para tribunais de pequeno porte, 2017 para tribunais de médio porte e 2018 para tribunais de grande porte. A partir, então, desses anos 2016, 2017, 2018, é o prazo em que os tribunais têm para implantar 100% do processo judicial eletrônico. Então, eles já deveriam, desde 2014, todos os tribunais estarem com 10% dos seus processos já tramitando por via eletrônica pelo PJE. Entretanto, obrigatoriedade de estar com 100% da implantação nesses anos subsequentes. E assim tem sido, de uma certa forma agora, uniforme, dada a implantação de um único sistema. Vamos falar então no que isso muda no dia a dia das partes envolvidas no processo e, claro, não tem como a gente não citar os advogados, né? Como que fica a situação dos advogados, quais as vantagens, os benefícios do PJE? Inicialmente, o benefício que trouxe o PJE foi a questão da unificação. Estava muito complicado para o advogado trabalhar em sistemas diversos. Por exemplo, aqui no DF, tínhamos um sistema na estadual, um sistema na federal, um no STJ, um no STF. Então, de certa forma, o primeiro impacto que o PJE traz é a unificação, tendo em vista que até 2018 todos os tribunais estarão já implantados numa única plataforma. Nessa fase de implantação, ela traz um ônus muito grande para o advogado, porque o advogado não está preparado
no seu escritório com computadores adequados, com scanners. Acaba que essa primeira fase ela é um tanto quanto estressante para o advogado. Entretanto, após essa fase na qual as máquinas estão preparadas, já tem os programas instalados e, de certa forma, está atualizada para o sistema, aí sim o advogado se acalma e fala, realmente é melhor. Por quê? Você não tem mais que estar indo em fórum para tirar cópia de processo, todas as informações estão ali, você tem inclusive offline uma cópia de todo o processo, não precisando nem a todo momento estar com a internet, né? Apenas no momento que vai enviar o arquivo. Como eu disse, a questão do trânsito, ela está bem caótica, então você poder enviar uma petição, tirar uma cópia, tudo isso sem sair do seu escritório é uma grande comodidade. Então, tem os benefícios, tem a questão da celeridade, tendo em vista que quando você ajuiza uma ação em questão de minuto, 2, 3 minutos, ela já está distribuída com o número, com o nome do julgador, ou, sim, às vezes, como é no juizado especial, já sai, inclusive, com audiência agendada. Então, tem esse benefício da celeridade, tem essa questão do trânsito, que é o estresse, mas também tem o lado econômico, que seria a questão da gasolina, e também até mesmo ecológica. Por quê? O consumo de papel nos escritórios hoje reduziu drasticamente. Os escritórios que já atuam com arquivos digitais, escritórios inteligentes, como a gente chama, eles já não têm mais tramitações com papéis. O papel ficou adstrito a contrato com o cliente, com procuração e algum outro documento que não tem possibilidade de digitalização. Mas, então, assim, nesse primeiro momento, então, para o advogado, ele tem um ônus. O advogado, ele tem aquele problema de falar, e agora? Como eu vou peticionar? Qual é o sistema? Tenho que adquirir o certificado digital. Sendo que, após esse preparo, aí sim, eles até me procuram para falar, doutora, agora eu até não sei mais como que a gente vivia sem o processo judicial eletrônico antes. Mas até chegar nesse ponto, realmente demora um pouquinho. Bem complexo para o advogado. Certo. Agora, como ter acesso ao PJE? O advogado que ainda não tem, ele tem que se cadastrar, ele tem que passar por qual procedimento para poder mexer com o processo judicial eletrônico? É como se você pegasse um carro e fosse a um tribunal. Então, o que você faz hoje? Você acessa o site do tribunal. Então, você acessando o site do tribunal, ali você não tem que ter um cadastro prévio, você já é advogado, então já você, na hora que você já vem utilizar um processo, ele só vai requerer que você tenha o certificado digital, que é o CPF, né, que garante que aquele cidadão ali ele é advogado. Então, não existe um cadastro prévio nos tribunais. É só você acessar no site do tribunal, já colocar o número do processo e ali você já pode peticionar, se por acaso for um caso de contestação, alguma na qual sim, já tem ação. Ou então, no caso do ajuizamento da ação, também não tem esse prévio cadastro, tudo isso é substituído pelo certificado digital, o que facilita no sentido em que eu posso hoje atuar em vários estados e não tenho que ir lá presencialmente para me cadastrar. Né? Mas para isso daí é necessário ter, então, esse certificado digital, que é o CPF associado ao AB do advogado. Outras pessoas podem ter acesso a esse processo? Quem que tem acesso ao PJE? Sim, o processo, por ser público, ele fica disponível, então você tem como as partes, eles podem entrar no processo, podem ver as decisões, mas já não tem aquele acesso como é do advogado, que seria de ver a peça integral, as informações que constam nos sites, na época em que não é o processo eletrônico, elas vão continuar. Mas aquelas que são mais reservadas mesmo ao advogado, aí apenas com certificado digital. Ou o autor e o réu, as partes do processo, eles recebem um código, na qual com aquele código eles conseguem acessar, inclusive os conteúdos que fica as peças, né, processuais. A senhora falou um pouquinho sobre a questão da sustentabilidade. Esse é um dos benefícios, dos principais benefícios que o PJE traz.
e, por consequência, redução de gastos para escritórios e para o Poder Judiciário também, né? Sim. Nesse primeiro momento de adequação, a questão da redução dos gastos ela ainda não é muito sentida porque houve uma substituição. Está sendo o momento que o advogado tem que preparar o escritório com computadores, né, os scanners, fazer todo um projeto de um escritório virtual. Mas, uma vez isso implantado, acredito agora então, um período de 1 ano, o advogado já começa a sentir a questão do impacto econômico, na verdade, no ponto positivo, porque você não tem mais a questão do combustível para ir para o fórum, os papéis, as toners, então tem sim esse aspecto financeiro também, mas acaba não sendo esse o mais importante, tendo em vista que hoje a gente está sim num país, num mundo onde a gente deve estar fazendo a preservação também ecológica, então desde o combustível com a poluição, a questão do papel em si, então tem esse lado financeiro revertido ao advogado, mas também tem todo um lado de cunho mesmo de proteção do ambiente. O sistema passa por adaptações, o objetivo é sempre melhorar para que o advogado não tenha dificuldades? Sim, a gente pede que não tenha implantações assodadas, tendo em vista que é uma mudança cultural drástica para o advogado, também para os usuários internos, como magistrados, servidores. Então, a gente sempre pede essa calma, a implantação seja feita de uma forma tranquila, com participação dos advogados, do Ministério Público, da Procuradoria, da Defensoria Pública. Aqui no DF é um case de sucesso, porque nós temos reuniões semanais com um grupo, com todos os atores do processo judicial eletrônico. Então, nós levamos problemas, o tribunal traz uma solução, às vezes chamamos o CNJ e assim vai vindo o Ministério Público, ou seja, existe uma harmonia para que seja dada a implantação da melhor forma possível. Então, a falta de comunicação entre os usuários para essa implantação, ela é drástica. É necessário que haja, sim, essa união para que seja feita da melhor forma possível e sem atropelos. Tá certo. Doutora Ellen Falcão, presidente da Comissão de Tecnologia da Informação da Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal, muito obrigado pela presença e por vir esclarecer algumas dúvidas sobre o PJE. Estou à disposição e vamos lá tentar dar essa celeridade tão pretendida por todos nós brasileiros. Tá certo. Muito obrigado. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima.